Olá pessoal, meu nome é Bruno Saad, esse é o canal destinado a aprender um pouco mais e debater, falar, conversar, trazer o conhecimento sobre a gestão pública. No dia de hoje eu trago uma pessoa muito especial, mas antes de apresentar eu quero pedir a vocês, clique lá no link, compartilhe, se inscreva para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, a esse projeto que se iniciou nesse ano de 2023. Nosso convidado de hoje é o Diego Oliveira. Ele fez uma dinâmica lá no meu trabalho, lá na minha organização, e foi assim, foi uma coisa maravilhosa. E eu fiz questão de trazê-lo aqui com a gente, né, para participar desse bate-papo no dia de hoje, para a gente ouvir tudo que eu ouvi naquele dia e quanto foi enriquecedor para cada um da nossa equipe lá naquele dia, quanto isso agregou, quanto a gente saiu dali, né, animado, com muita autoconfiança. Então eu trago ele hoje. Ele que é professor universitário, fiz até uma colinha aqui para não esquecer. Professor universitário, fonoaudiólogo, ele trabalha com a comunicação afetiva, ele é especialista em neurociência, especialista em neuropsicologia e diretor do Espaço Céu. Diego, muito obrigado por você estar aqui hoje nesse nosso bate-papo. É assim, uma emoção, um carinho, uma gratidão muito grande, porque eu realmente fiquei muito impactado com aquela dinâmica, com todo o conhecimento que a gente pôde beber naquele dia. E obrigado por você estar aqui com a gente. É sobre isso. Tá tudo certo. Isso, tá tudo bem. Bruno, obrigado pelo convite. Estou muito feliz, né? E eu costumo dizer que a gente se identifica por almas, né? E foi muito legal, assim, desde a primeira vez que a gente se viu, se conheceu extra lá, né? Então não foi lá, mas a gente já se identificou desde o primeiro contato. E obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para as pessoas, né, que estão acompanhando aqui o seu canal. Então não se esqueça, inscreva e compartilhe, né? Porque falar de comunicação afetiva é sempre mais efetivo, né? Como eu vivo dizendo por aí. Então, obrigado. Vai ser um bate-papo bem legal hoje. Não, e essa questão da afetividade, na comunicação afetiva ser mais efetiva, para um canceriano como eu, isso faz todo sentido, né? E assim, eu tento fazer isso, né, diariamente, esse comportamento, esse relacionamento com a minha equipe, com as pessoas, né, de atenção, de carinho, de cuidado, porque quem dá resultado são as pessoas. Então, o líder, né, cuida das pessoas para que essas pessoas deem resultado. E a afetividade, né, o carinho, a atenção, o zelo por aquela pessoa da sua equipe faz toda a diferença na hora de você buscar um resultado, buscar executar tarefas às vezes muito difíceis. Não é isso? Exatamente. Se a gente parasse para pensar, né, e observasse quais são os professores que a gente mais amou na escola, geralmente são aqueles que a gente tinha um maior vínculo afetivo. Exatamente. Né? Quais são os momentos que a gente mais se recorda da nossa vida? Geralmente são momentos ligados a afeto. Então, se eu perguntasse para você, por exemplo, o que você comeu no dia 9 de março de 2019... talvez você não se lembraria. Mas talvez se fosse o seu aniversário, ou se tivesse uma data comemorativa especial naquele dia, seria muito mais significativo. Um outro exemplo, se eu perguntasse a você que você comeu há 2 anos atrás no Natal, ou então no Natal passado, né? E aí você possivelmente vai se lembrar de alguma coisa ou outra. Porque isso tem afeto, e tudo que é afeto marca, né? Tudo que tem afeto nos afeta e transforma essa relação por uma relação positiva ou negativa, e é por isso que a gente vai falar hoje de uma comunicação não violenta e mais afetiva. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Você acha que ainda tem muito preconceito, muita barreira daquelas pessoas que estão nos altos cargos ou que estão num cargo assim, de muito impacto, muita visibilidade, trazer o comportamento afetivo para o dia a dia? Você acha que isso às vezes é uma barreira da pessoa achar, eu estou sendo muito atencioso com uma pessoa, isso pode soar diferente, ressoar diferente, ou até a minha voz de ser uma voz mais tranquila, mais calma, ou ter essa troca, né? Você acha que às vezes as pessoas têm essa barreira muito por causa desse, talvez um preconceito ou uma barreira? Não sei. O que você acha? Eu acho que a gente vem mudando, né, muito assim, esses modelos de gestão. Né? Você falou a respeito do líder. E o líder é aquele que incentiva, né? É aquele que motiva. Ele precisa ser um espelho para os demais, né? Então, o líder não é aquele que manda, o líder não é aquele que grita, o líder não é aquele que assedia, o líder, em hipótese alguma,
pode ser estar nesse papel, né? O líder é aquele que incentiva, e se incentivar de forma afetiva, melhor ainda, né? Eu acho que a gente vem passando por um processo, por uma mudança, sobretudo após esses movimentos sociais, o surgimento desses movimentos sociais e o entendimento até legal, né, daquilo que se pode ou não fazer dentro desses espaços organizacionais, desses espaços públicos. Eu vejo uma migração aos poucos, mas isso tem acontecido. Assim. Se você observar hoje as grandes empresas, né, elas conversam muito sobre isso e elas prezam esse cuidado. Né? Os valores delas estão pautados em respeito, em se colocar no lugar do outro, em empatia, né? Em afeto, em olhar o sujeito enquanto único e especial. E eu creio que esse é o movimento que a gente precisa fazer e é um movimento que a gente vai cada vez mais trazendo isso em voga, trazendo isso em pauta, visto a quantidade também de diagnósticos de doenças psiquiátricas, né, ligadas a assédio e a abusos de todas as formas dentro desses ambientes organizacionais, né? Pegando carona a respeito dessa questão da voz, enquanto fonoaudiólogo, né, eu tenho para dizer para você que a sua voz é a sua identidade. Então, é como se fosse um CPF, como se fosse o seu RG. Ninguém tem uma voz igual a outra, né? Cada sujeito tem características próprias acústicas da sua voz. Então, se eu fizer um exame, por exemplo, e captar a sua voz, a gente vai ter ali um desenho totalmente diferente da minha voz. E hoje a gente tem recursos para isso, inclusive a fonoaudiologia hoje está inserida também. Existe uma área que se chama fonoaudiologia legal, que é a perícia judicial, onde a gente justamente auxilia nesses processos aí de distinção de voz. E o que a gente consegue entender a partir disso, né? Que a nossa voz, enquanto única e enquanto identidade, ela vai falar muito daquilo que a gente está vivendo, ou muito daquilo que a gente já viveu, né? Porque, por vezes, a gente tem a falsa ideia de que o correto é reproduzir padrões, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Se uma pessoa te der um tapa, revida com tapa. Então a gente tem esses padrões e a gente vai reproduzindo isso de uma forma tão automática, sabe? Tão sem consciência disso, que isso reflete muito também no nosso jeito de falar, nas características próprias da nossa voz, né? E a gente acaba muitas vezes sendo agressivo, sendo ríspido e não sabendo nos comunicar seguindo aquele modelo passado. Mas vamos acreditar que isso vai mudar e isso vai cada vez mais melhorar aí, né? Eu, por exemplo, tenho uma voz bem grave, assim, né? Minha voz é uma voz potente e eu busco sempre, quando vou conversar com alguém da minha equipe, ou às vezes pontuar um ponto de melhoria ali, eu faço um exercício para diminuir isso, porque o impacto, né, da voz pode criar no outro, às vezes, uma interpretação negativa, um sentimento negativo. Sim, sim. A forma como a gente se comunica, a forma como a gente fala, né, ela pode chegar e chega, né, alterando todas as questões em nós, né? Toda a biologia, vou falar de uma forma mais clara, né, mais grossa. No entanto, Bruno, um exemplo que eu gosto sempre de citar é a respeito da música. Quando a gente está muito estressado, a gente coloca aquela música mais tranquila, uma música que a gente goste, isso na maioria dos casos, né? E a gente consegue, então, se acalmar, respirar e voltar ali ao centro das coisas. A mesma coisa é a voz. Ela vai chegar e o nosso corpo, ele capta essas ondas, né? Porque a voz, na verdade, ela é produzida aí a partir de ondas sonoras, então isso chega no nosso corpo e vibra de uma forma, né? E de que forma isso vai vibrar? Isso vai depender muito de quem está emitindo isso. Então, se eu emito uma voz mais alta, se eu trago uma expressão, né, porque comunicação é para além da voz, se eu trago uma expressão mais carregada, uma expressão mais séria, né, a outra pessoa já faz essa leitura de mim, de que as coisas não estão boas. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com esse processo daquilo que sai de mim até aquilo que chega até você, né? Esse processo precisa ser muito cuidadoso, né? O nosso processo comunicacional, ele precisa ser muito bem pensado e muito afetuoso, para que isso não gere uma mensagem ou uma imagem, né, ruim, uma experiência ruim.
Então, a gente tem um poder transformador, tanto na nossa vida quanto na vida do outro, né? E quando a gente fala coisas boas para a pessoa, e quando a gente se comunica de uma forma afetuosa, e quando a gente traz mensagens boas, palavras de ânimo, de coragem, né, as pessoas recebem isso de uma outra forma, né? E a gente precisa entender que esse processo faz toda a diferença, principalmente enquanto líder, enquanto gestor, né? Enquanto aquele que precisa incentivar as pessoas e não simplesmente mandar. Eu acho que quem manda, não entendeu esse processo ainda de liderança, e que essa liderança precisa vir acompanhada de afeto, né? Esse é um ponto relevante, né, importante, da expressão corporal. O dia a dia, a correria, ela faz com que às vezes você feche o seu semblante e a sua equipe acaba percebendo isso. E começa a internalizar que tá difícil hoje, aí, mas o meu líder, né, aquela pessoa lá que ocupa uma função hierarquicamente ali de organizar uma equipe, de estar junto, aí olha, acho que alguma coisa aconteceu, ele não está bem, eu estou olhando, ele está preocupado. Então, assim, o próprio líder precisa também se policiar nessa questão do perfil, do semblante, do comportamento, como ele está num ambiente que às vezes é aberto, né? Hoje os ambientes são... É uma tendência você ter um ambiente aberto, trabalhando com muitas pessoas para você impedir barreiras, né? E é importante que esse semblante não carregue o ambiente. Porque às vezes não é só, eu percebo isso no dia a dia, não é só na hora de se comunicar, mas às vezes na hora de receber uma tarefa, uma atividade, uma dificuldade, aquela expressão acaba contaminando o ambiente, né? Então, isso eu vejo no dia a dia, né? O quanto esse domínio corporal, o autoconhecimento que passa, né? Não só pela fala, mas também pela expressão corporal. E eu queria te perguntar uma coisa. A gente está falando de muito comunicação da fala, né? E a comunicação pelo WhatsApp, que não tem voz, que a gente interpreta, né? Às vezes vem um texto, como é que você interpreta aquele texto? Pode ser um texto dócil, pode ser um texto agressivo, não tem uma vírgula, não tem uma exclamação. Passa também por essa comunicação, porque hoje o WhatsApp é um canal de comunicação, é um fato, né? As pessoas se comunicam no trabalho, em qualquer ambiente, pelo WhatsApp. Influencia também como lidar, né, dessa melhor maneira com o WhatsApp. A escrita é um grande desafio, né? Porque a escrita ela não vem acompanhada de um afeto visível, digamos assim, né? Então, se eu preciso dar um recado ou se eu preciso chamar, eu tenho, por exemplo, pessoas na minha equipe que chega a ser engraçado, assim, todo mundo fala, nossa, você é meloso nas mensagens, porque eu quero imprimir esse afeto, porque o código escrito, ele vem escrito e eu só sei que ele é bom ou que ele é ruim a partir daquilo que está posto ali, né? Não chega uma voz para mim, então não chega uma expressão facial para mim, o que chega são palavras. E que palavras são essas, né? E a gente precisa tomar muito cuidado também, sobretudo no que escreve, de que forma escreve, como escreve isso, para que isso também não possa soar ou abrir pretextos aí para um possível assédio, né, ou uma questão nesse sentido. A escrita é um desafio. E o que eu sempre utilizo assim, como estratégia facilitadora, né, desse processo de comunicação são palavras mais afetuosas ou um jeito mais descontraído de lidar com as situações. Hoje, por exemplo, eu fui chamar uma pessoa que eu sei que é extremamente rígida e assim super ansiosa nesse sentido de quando tem que ir à sala do chefe, já fica desorganizado, né? E aí eu falei assim, fulana, e coloquei vários as no final. Falei, tudo bem com você? Bom dia. E aí só o fulana, a extensão do resto do nome, né? A pessoa já chegou sorrindo e entendeu que, poxa, é uma coisa legal, tá bem, ele tá brincando comigo. E eu falei, tudo bem, continua uma pessoa legal, tá feliz, se não tá, quero ver o sorriso. Olha só, você poderia vir na minha sala agora para que a gente pudesse tratar algumas questões assim, assim, assim? Ela, claro, tô indo agora. E mandou um beijinho com o coração. Eu fui, mandei outro beijinho com o coração e a gente segue dessa forma, uma forma mais afetiva. É meloso? Não sei, né? Eu acho que isso passa por um processo muito interno, né? E eu gosto muito de falar sobre essas questões internas, do eu, né? Eu acho que isso parte muito de pessoa para pessoa, né? Não estou em momento algum, assim,
trazendo isso como o modelo, ou quero trazer qualquer coisa aqui como o modelo que dá certo, ou que é certo, ou que é errado, né? Hoje a gente está batendo um papo aqui das nossas experiências, das nossas trocas e, obviamente, a gente vai trazer casos aqui que funcionam, que dão certo e que possivelmente podem ser adotados aí por outras pessoas que estejam passando por desafios ou por problemas ligados a essas questões. Então, eu acho que as questões de comunicação, sobretudo em WhatsApp, né, que a gente precisa ali, às vezes, dar uma mensagem, mandar uma coisa, enfim, é um processo muito interno e precisa partir de pessoas muito bem resolvidas, de pessoas muito maduras e de pessoas muito certas daquilo que querem comunicar, né? Eu, por exemplo, tenho mania às vezes de receber uma mensagem assim, posso ir na sua sala? E eu falo, pode vir, mas só se tiver um sorriso. Né? Eu posso ir falar com você? E não tem nenhum bom dia. E eu falo, bom dia. Aí a pessoa fala, posso? Aí eu falo, bom dia, novamente, né? E aí a pessoa, posso? Aí eu gravo um áudio, bom dia, você tá bem? Só pode vir depois que me responder um bom dia. E aí a pessoa, bom dia, e vai, né? No dinamismo, né, da execução das tarefas ali, você tá mergulhado com um monte de coisa, às vezes você recebe uma mensagem assim, já um pedido. Aí eu respondo assim, bom dia. Tudo bem, posso fazer para você, ok, fique com Deus, ou tá ótimo e tal. E as pessoas às vezes esquecem da cordialidade, do afeto. E eu acho que mais que isso, Bruno, eu acho que as pessoas pensam que perder tempo com isso, né? Poxa, meu tempo custa muito caro, meu salário é muito alto, o salário desse profissional é muito alto, ou então esse profissional deveria estar fazendo muitas outras coisas e está perdendo tempo ali, 5 minutos, conversando no WhatsApp, mandando uma figurinha no WhatsApp, falando que quer um sorriso. Poxa, isso não é profissional. Por muitos anos eu me culpei por conta disso. Eu sou uma pessoa extremamente brincalhona, sabe? Eu vinha para cá e eu estava conversando no celular com um amigo e eu falava exatamente isso. A gente é da quinta série B, né? Não é nem a A, é a B, né? Então, assim, e não tem problema algum a gente ser o que é. Obviamente que a gente precisa medir as coisas e saber o lugar onde a gente está, né? Mas eu sou uma pessoa feliz, eu tô feliz comigo, eu sou feliz onde eu estou, eu sou grato pela vida, eu sou grato por tudo aquilo que eu conquistei, por tudo aquilo que eu venho conquistando, eu sou grato pelas pessoas que estão aqui, eu sou grato pelas pessoas que estão ouvindo a gente, né? Assistindo a gente, participando desse bate-papo e pensando, cara, é isso mesmo. Eu sou grato por todas as oportunidades que a vida dá pra gente, ou que, sei lá, não sei o que as pessoas acreditam, que Deus dá, ou que qualquer outra entidade religiosa dê, né? Mas eu sou grato por isso. E simplesmente por ser grato a isso, eu sou uma pessoa feliz. Então eu sou movido à felicidade. Eu preciso levar essa alegria na minha forma de comunicar, eu preciso levar essa alegria para dentro do meu ambiente de trabalho, eu preciso levar essa alegria para as nossas conversas com a direção geral. Hoje eu estou num cargo que eu fico somente abaixo dos donos da empresa, né? Então, assim, os fundadores da empresa, e logo depois vem eu. E eu tenho reuniões constantes com eles, assim. E nas nossas reuniões eu faço muitas brincadeiras a ponto de que, assim, eles agarrem ali de tanto que começam a rir, né? Hoje, antes de vir para cá, a gente teve uma reunião super séria e eu falei, pelo amor de Deus, e comecei a falar um monte de coisas ali, o pessoal começou a rir e aí isso foi me sinalizado assim, poxa, que bom quando você está na reunião, a gente ganha um outro espírito nesse lugar, né? As coisas ficam mais fáceis. Flui muito mais. Ficam mais fáceis de serem resolvidas. Estabelece uma conexão maior, você cria um vínculo e é muito mais fácil de você avançar em pautas que às vezes são muito sensíveis, são muito difíceis, que exigem muito da sua equipe ou que exigem muito de você. Sim. Torna isso mais leve, faz com que você queira se esforçar mais. Sim. Então não é só... Não é uma falta de atenção, sei lá, algumas pessoas encaram, falta de profissionalismo, responsabilidade. Não tem nada a ver ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa alegre, comunicativa, com falta de responsabilidade. Você está falando das experiências, né? Eu comecei muito cedo a trabalhar e logo com 19, 20 já estava no Exército. Eu fui oficial do Exército um tempo e era um rigor, né? um formalismo, é uma instituição que é construída na hierarquia e na disciplina, mas não quer dizer que você não pode sorrir, tratar bem uma pessoa, ser cordial. E isso fez com que eu trilhasse sempre um caminho de ter as pessoas comigo.
As pessoas não tinham medo de se aproximar, não tinham medo de se comunicar, não tinham medo de compartilhar uma dificuldade. Né? Pô, tenente, tá difícil isso. Não, senta aqui, como é que eu posso te ajudar? Isso fazia com que eu conseguisse, às vezes, melhorar pessoas que estavam, às vezes, sendo deixadas de lado, porque a pessoa não... que ninguém atendia. Levavam essa hierarquia, essa disciplina muito a sério e deixavam de lado esse lado da troca. Então, isso foi muito importante, essa consciência. Isso me acompanhou. E me acompanha até hoje lá enquanto meu trabalho. Né? Essa comunicação, essa troca, você se fazer presente. E ser feliz, gente. Não é porque eu estou num mar de dificuldade que eu tenho que ser ranzinza, eu tenho que dar uma patada numa pessoa, eu tenho que ser deselegante, tenho que deixar de ser... Não, tá difícil, tá. Mas pode ser difícil com alegria, com calma, com serenidade, tá todo mundo junto. Não precisa ser tá difícil com aquele ambiente ruim. Né? E é um desafio do líder. Né? Cada vez mais o líder ele tem sido colocado em prova. Mais conhecimento ele precisa ter, mais habilidades ele precisa ter, em especial na comunicação. Porque se você não estabelece uma boa comunicação com a sua equipe, você não vai ter um resultado efetivo. Né? Você não vai conseguir aquelas entregas importantes. Porque às vezes isso acontece muito lá comigo. Você tem uma ideia, você tem um anseio, você tem um objetivo, aquelas pessoas que estão abaixo de você têm que comprar a sua ideia. Sim. Então, como é importante essa comunicação? E aí eu queria pegar um gancho para um assunto muito importante hoje, que é falado bastante, que eu sei que você também domina muito, que é a comunicação não violenta. Que isso é de extrema importância para o gestor ter esse conhecimento e agregar isso na gestão pública. Então fala um pouquinho mais para a gente aí sobre comunicação não violenta. Eu acho que a comunicação não violenta ela passa por esse lugar de desconstrução daquilo que a gente veio repetindo, reproduzindo e quase num movimento cíclico, sabe? Arrastando até hoje, né? Lá no início, quando a gente falava sobre as questões de padrões que a gente não quebra, né? De padrões que a gente vai sempre repetindo, padrões dos nossos pais, de coisas que a gente já ouviu, né? A gente precisa, para falar sobre comunicação não violenta, quebrar, né? E se desconstruir. Porque, por vezes, a gente se olha e se vê repetindo coisas lá de trás, né? Lá dos primitivos, né? Eu costumo falar até nas aulas a respeito disso, né? Nós somos diferentes dos animais justamente porque temos uma capacidade de pensar sobre o pensar, né? A capacidade de reflexão, uma capacidade reflexiva que a gente chama de metacognição. Então, o que nos faz diferente de animais, né? Que se eu jogo uma pedra, ele vem para cima de mim, ou se eu espanto ele sai correndo, ou, né, que age por instinto, né? Diferente deles, a gente tem essa capacidade reflexiva, a gente tem essa capacidade metacognitiva. E aí, é nesse momento que a gente precisa acionar esse eu. É nesse momento que a gente precisa olhar para dentro, é nesse momento que a gente precisa entender o nosso entorno, compreender o que está acontecendo, né, ao nosso redor, para que a gente consiga, até numa visão mais fenomenológica, opa, o fonoaudiólogo agarrando aqui, né, uma visão da fenomenologia, vamos devagar. Vamos lá. Né, a gente entender esse conceito, por exemplo, do Kierkegaard, né, que era o conceito do eu, né? O que é o eu para o Kierkegaard? É você se relacionar com você e, ao mesmo tempo, você se relacionar com o mundo. Então, eu não posso pensar em mim e esquecer do mundo, mas eu não posso também cuidar do mundo, das pessoas que estão ao meu redor e esquecer de mim. Né? E aí, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente precisa estar alinhado com esses pontos, né? A gente precisa quebrar padrões, porque a gente sempre nasceu ou cresceu ouvindo que homem faz assim, o chefe precisa fazer assim, o líder tem que fazer assim, só serve se for assim. Não, existem outras formas de fazer, existem outras maneiras de fazer.
Não é porque uma pessoa gritou comigo ou porque uma pessoa chegou e foi rude, extremamente rude comigo, que eu tenho que ser extremamente rude com ela, né? E quebrar esses padrões, ou seja, se reconstruir, entender que você é novo, que o seu cérebro evoluiu, que você não é mais um Neandertal, que você não está lá atrás no tempo das cavernas, no uga-uga, né? Que a gente agora tem linguagem, que a gente agora tem fala, que a gente agora tem expressividade para que a gente possa utilizar nesse processo, né, a gente vai entendendo aos poucos o nosso papel e entendendo que dá para fazer de uma outra forma. Mas isso é um processo nosso. Isso precisa ser nosso, né? E pensar em comunicação não violenta, pensar nesses espaços em que eu preciso estar, em que eu preciso trazer a forma de comunicação e entender que não tem problema nenhum eu falar as coisas, mas o problema está na forma como eu falo, né? Entender isso é muito importante, né? Trazer argumentos concretos, chamar em particular, não expor as pessoas, se colocar no lugar das pessoas. Eu acho que isso passa muito por um processo de empatia, por uma construção de um caminho empático. Será que eu gostaria de estar nesse lugar? Será que eu gostaria de ser exposto? Será que eu gostaria de ser acusado na frente de outras pessoas? Porque, por vezes, as pessoas se sentem assim. Nem todo mundo recebe um feedback da mesma forma que outra pessoa, né? Portanto, quando a gente ouve, vamos ter uma reunião de feedbacks, as pessoas já ficam apavoradas porque acham que, poxa, vai brigar comigo, vai chamar minha atenção. E não, o feedback é um espaço de troca, de crescimento, uma oportunidade de desenvolvimento para o profissional. Então, falar sobre comunicação não violenta passa por esse espaço de desconstrução, sabe? Eu vou pegar um gancho aqui na sua fala, que eu escutei há um tempo atrás, uma coisa muito que me fez assim refletir muito, que é dar feedback não é chegar para uma pessoa, isso aqui está errado, isso é chamar atenção. Né? Então existe uma diferença muito grande em você chegar e dar um Inclusive, feedback. Existe ciência para isso. Não é? Existe ciência para dar feedback. Né? A gente tem diversos tipos de feedback cientificamente e a gente pode utilizar. Só reclamar não é dar feedback, é chamar a atenção. Você está botando o dedo ali no rosto da pessoa e você está errado, é isso, não sei o que. Isso não é dar feedback. E o líder precisa se policiar com isso. Né? Porque é possível discordar, né, sem brigar. É possível que eu discorde do Diego. Diego, esse ponto aqui do nosso trabalho, da nossa atividade, não está legal. E é possível discordar, inclusive, do seu líder. Sim. Daquele que está na posição de chefiar uma atividade, um serviço. Olha, Bruno, isso aqui não está legal. Poxa, isso aqui não é um caminho interessante. Isso é, na verdade, importante. Porque senão o líder fica perdido. O líder que não é colocado a refletir sobre determinado ponto, ele pode estar levando todo mundo para um precipício. Então é importante que as pessoas apontem. Eu, inclusive, quando vou falar com a minha equipe, falo, mas o que você achou desse trabalho? Tá legal. Não é para falar que tá legal, não. Eu quero saber de verdade, eu quero crítica. Critica, assim. Isso aqui vai levar a gente a algum ponto? Vai fazer com que a gente fique melhor? O que você achou dessa ideia? Vai trazer um resultado para a nossa equipe? Eu prefiro que você fale a verdade se não está bom do que todo mundo ficar concordando. Balançando a cabeça. O resultado fica ruim. Então, assim, enquanto liderança, é preciso refletir sobre isso. É possível discordar sem brigar. O feedback não é um centro de acusação. Pelo contrário. E quão importante é o feedback? Sim, hoje a gente tem, por exemplo, muito linkado à questão da comunicação não violenta, né? O modelo SCI, que a gente traz uma situação, a gente revela a causa que aquilo está trazendo para o espaço e a gente então entra com uma intervenção. Né? Antes a gente tinha o feedback, o modelo sanduíche, onde a gente trazia uma coisa boa, uma coisa ruim e depois fechava com uma coisa boa. Né? A gente tem o feedback 360, onde o sujeito se avalia, o outro avalia ele avalia, enfim. Acontece um círculo ali de avaliações, mas hoje o que eu utilizo muito na minha equipe, olha que hoje abaixo, a gente deve ter, dentro do meu setor hoje, eu devo ter praticamente quase aí 150, 200 pessoas, né? Então, imagina só o que é tratar essas pessoas todos os dias. Hoje, antes de vir para cá, eu já estava falando, né? Já fiz 2 demissões, já atendi 4 denúncias de ética, já resolvi muitos problemas.
E é isso, o meu dia é resolver problemas, né? Agora, pensa se eu fosse uma pessoa que não soubesse me comunicar dentro desses espaços. Porque a gente lida com gente doente, com gente ferida. A gente também é ferido e a gente também é doente por conta de questões emocionais. A gente passa por situações diversas todos os dias. A gente passa por lugares ou já passou por lugares e vivenciou e experimentou coisas que talvez nos machuquem até hoje, né? E aí eu costumo e gosto bastante de trazer esse exemplo, que é o seguinte, né? Eu até vou trazer um caso, né? Certo dia a gente estava conversando e eu te contei esse caso. Certo dia eu estava com a minha equipe, precisava pedir para que eles resolvessem algo ali para mim e eu coloquei no grupo, no nosso grupo exclusivo lá do WhatsApp, coloquei assim, pessoal, eu preciso que vocês façam isso, isso e isso, depois passem por esse processo e tal, assinem e deixem aqui na minha mesa, por favor, porque eu vou carimbar essas questões e tá tudo certo. E aí uma profissional, todo mundo colocando joinha, ok, pode deixar e tal. E aí uma profissional colocou assim, eu não vou fazer porque eu não consigo. Estou cheia de coisas. E aí, na mesma hora que eu li aquilo, eu parei. E aí, qual seria o meu instinto natural, né? Ser desautorizado por uma pessoa que está abaixo de mim, ali no grupo do WhatsApp, onde estão todos os coordenadores, né, e líderes, enfim, que estão abaixo de mim. Primeiro que eu acho que a liderança não é uma disputa, né? A gente não disputa com ninguém, a gente não está concorrendo com ninguém. A gente está ali para incentivar, para desenvolver. Eu vivo dizendo isso para a minha equipe, né? E eu tenho uma equipe gigante. E eu falo, eu quero formar vocês para que vocês estejam ocupando esse lugar aqui. Eu não sou eterno, eu também não sei se eu vou ficar aqui para o resto da vida. Mas eu quero que vocês estejam aqui, o que depender de mim, eu vou fazer para que vocês cheguem a esse lugar. E aí eu disse no privado, assim, para a pessoa, né? Você pode vir aqui na minha sala um minutinho? E aí passaram-se 2 minutos e a profissional abriu a minha porta, jogou o cabelo assim para o lado com aquela postura de confronto, e agora me peita, sabe? Fala aqui comigo mesmo porque eu vou te responder. E aí eu peguei, abri um sorriso, levantei e falei, você tá bem? E aí ela já desarmou, olhou para mim e eu falei assim, você tá bem? E aí ela fez, tô. Aí eu peguei e falei assim, então senta, conversa comigo. E ela foi, puxou a cadeira, sentou, eu sentei do outro lado e mais uma vez eu perguntei, você tá bem mesmo? E aí ela começou a chorar. E chorou muito, assim, a ponto de não conseguir falar. Eu puxei a minha cadeira, sentei do lado, acolhi, falei, eu tô aqui, caso você queira falar. E aí, de fato, a profissional ela estava passando por um momento muito delicado, uma situação pessoal muito delicada, e, obviamente, acolhi, a gente ficou ali um tempo razoavelmente bom, conversando sobre, eu orientando, oferecendo ajuda, enfim. E logo depois a profissional me deu um feedback da seguinte forma, eu achei que você fosse brigar comigo, eu achei que você fosse chamar minha atenção pela forma que eu me dirigi a você no grupo onde tem as pessoas. Eu acabei desautorizando, eu acabei me comunicando de uma forma muito violenta lá. E eu não quero mais isso. Então, observa que só o simples fato de acolher, eu trouxe a situação, eu fiz essa profissional enxergar a causa, o que ela estava causando, o que ela estava fazendo naquele espaço. E aí, então, eu falei assim, de que forma a gente pode se comunicar melhor? E ela pegou e falou assim, achei que você ia brigar comigo. E eu falei, mas eu não posso brigar com você. E ela falou, eu sei que você, enquanto líder, não pode brigar comigo. Eu falei, não, mas eu não posso brigar com você porque eu sou líder. Eu não posso brigar com você porque eu não sou feito de confusão. Eu não sou feito de briga. Eu sou feito de paz. Eu sou feito de amor. E o seu comportamento não pode definir quem sou eu. A sua experiência de vida não vai ditar qual é a minha atitude diante da situação que eu estou vivendo. Aquilo que você está trazendo enquanto problema hoje na sua vida não pode interferir o meu estado de espírito, o meu humor ou aquilo que você queira chamar, entende? Então, eu não posso ser definido por uma experiência prévia ruim que eu tive com você, ou que você teve, ou que outras pessoas fizeram com você.
se você quer ser assim e se você tem isso para dar, eu não tenho, não vou te dar nunca isso e aqui você só vai receber amor. E aí essa profissional que para muitas pessoas, inclusive para a liderança, era um ponto de interrogação, uma grande dificuldade de lidar, acabou se tornando uma grande aliada, uma grande amiga, inclusive, hoje, porque consegue se abrir comigo. E olha só o cuidado, né, Bruno? Ela me partilhou, estou trazendo isso aqui agora, uma percepção. Isso é ótimo, isso é ótimo. Ela lembrou e falou assim, cara, em janeiro eu preciso voltar no médico e tal. Eu falei, então volta lá, lembra disso. E aí, cara, eu corri para minha agenda e coloquei assim, 10 de janeiro, lembrar a fulana de ir ao médico. E eu lembro que no esse ano, dia 2 de janeiro, quando a gente começou a trabalhar, eu fui lá e falei assim, não pode esquecer de ir ao médico, hein? E ela falou, qual? Eu falei, lembra que você partilhou comigo aquela situação? Aí ela, nossa! Eu falei, eu tô de olho. E ela falou assim, é mesmo, muito obrigado. E faz toda a diferença isso. Total. A pessoa se sente acolhida, tem um sentimento de pertencimento ali àquela equipe, sabe que tem alguém olhando por ela. Isso vai muito ao encontro do autoconhecimento também, né? Porque você está falando da sua posição para fora, mas isso necessita que você tenha um autoconhecimento, uma autorreflexão, reflita sobre as suas atitudes, sobre os seus pensamentos, né? Sobre a sua maneira de se portar no seu ambiente organizacional, com as pessoas. Tem pessoas que são mais sensíveis, que são menos sensíveis, que são mais objetivas. Então esse autoconhecimento vai interferir nessa comunicação, vai interferir na liderança. Então, o autoconhecimento, ele faz parte desse contexto da comunicação não violenta, ele antecede ou ele é o contexto, antecede ou ele é o resultado da comunicação não violenta? Eu falo que está tudo dentro da mesma cumbuca ali, né? Acaba ficando misturado, porque para que eu possa lidar com problemas o dia inteiro, né, para que eu possa lidar com diversas situações que vão chegar ali para mim, eu preciso me conhecer. Todo mundo precisa entender que não é 100% bom, não tem só coisas boas, mas também não tem só coisas ruins, né? O que acontece com a gente é que, por vezes, quando a gente para pensar, por exemplo, você que está assistindo a gente, né? Se eu pedisse para você agora elencar aqui 10 qualidades incríveis sua, vou te dar aqui 5 segundos para você me falar 2, pelo menos. Possivelmente você vai falar, cara, o que eu sou? O que existe de bom em mim? A gente tende a achar que a gente é enrolado, que a gente é desprogramado, que a gente puxa sempre para o lado ruim, né? E a gente precisa ter a compreensão de que a gente é meio a meio. Existem coisas boas, mas também existem coisas ruins. Existem coisas ruins, mas também existem coisas boas. Por isso que se conhecer, passar por esse processo, esse lugar de se conhecer é tão importante dentro de processos de comunicação. Porque eu, Diego, tá? Sou uma pessoa extremamente explosiva. Todo mundo me vê sorrindo. Mas se a pessoa me fizer uma pergunta idiota, eu sou o Saraiva, tolerância zero. Sabe? Na minha casa todo mundo brinca comigo e fala assim, não fala muito com ele não, porque se perguntar coisa idiota para ele, ele vai te dar uma patada. E aí eu falo, calma gente, eu tô aprendendo. Aí eu respiro fundo e hoje, por exemplo, né, enquanto professor na sala de aula, eu costumava dizer isso para meus alunos. Gente, não existe pergunta boba, perguntem tudo. Né? Só que às vezes eu explicava, o aluno entendia e ele perguntava novamente, mas é isso mesmo que eu entendi? E eu fazia... Aí ele já começava a rir. Né, professor? Você está indo além das minhas funções executivas, você está testando a minha inibição. E aí todo mundo começava a rir, né? Até se tornava assim uma grande brincadeira isso, né? E todos os alunos sempre falaram, e se o professor Diego puxar o ar, pode saber que ele já está chegando no limite. E hoje lá no trabalho, inclusive, eu faço muito esse tipo de brincadeira, né? E aí as pessoas podem falar assim, mas nossa, isso... Não, a gente consegue... Por isso que o afeto é tão legal, né? Por isso se comunicar com afeto é tão importante. Porque até brincadeiras que possivelmente soariam extremamente desagradáveis, acabam ficando agradáveis porque você dá a oportunidade da pessoa te conhecer.
né? Então todo mundo sabe que eu brinco, todo mundo sabe que eu sou muito expressivo, todo mundo sabe que onde eu chego vai ter barulho, porque eu vou chegar abrindo todas as portas, querendo cumprimentar todo mundo, abraçar todo mundo. E isso é tão legal que, por exemplo, existem pessoas lá na empresa que não tinham o hábito de sorrir e de abraçar as pessoas. E depois que eu entrei na empresa, eu falei, não, eu quero que todo mundo se levante, porque eu vou levantar e eu vou dar abraço e beijo em todo mundo. E aí essa semana eles ainda estavam brincando, olha, fulana ali não levantava, ela não levanta quando o chefe da empresa geral chega aqui, ela só levanta para abraçar você. Aí eu falo, mas é lógico, né? E aí fui com o meu jeito, abracei e tudo mais. Então é muito importante se conhecer, saber quem é você e de que você é feito, de que matéria você é feito, sabe? Porque se eu sei que eu sou explosivo, quando eu recebo uma mensagem, por exemplo, desse último case que eu contei, né, eu sei que eu preciso segurar, porque senão eu vou explodir. Por isso, saber de que matéria você é feito, de que estrutura você é feito, como você é composto, é tão importante, porque eu sei quais são os meus limites, eu sei quais são as minhas fraquezas, eu sei quais são os meus pontos. Eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, então eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu vi eu já falei. Por isso que quando eu entro numa reunião agora com um profissional ou com um diretor ou enfim, com qualquer pessoa, eu já fico ligado e fico assim, calma, pensa, respira, pensa e só depois dá a resposta. E aí eu já me treino a agir dessa forma, a trabalhar dessa forma. Então, eu sei quais são os meus limites, eu sei que eu tenho uma tendência gigantesca a falar tudo o que eu estou pensando e eu sou, de fato, muito verdadeiro e eu vou falar. Só que hoje, por me conhecer, eu sei exatamente quais são os caminhos que eu preciso passar. Eu ganhei agora na empresa uma secretária para ficar só comigo, uma auxiliar, que fica dentro da minha sala me acompanhando. Então, assim, isso é incrível. E hoje ela falou assim, que bonitinho você brigando com o profissional, né? E eu falei com ela, não, mas eu não estava brigando. Ela... Não, mas você estava chamando a atenção dele para ele prestar atenção em alguns pontos, mas eu achei tão bonitinho a forma que você falou, se oferecendo para ajudar, perguntando se existe algo que pode ser feito, perguntando, você quer que eu sente do seu lado e te ajude nesse processo? Ele, você poderia? Poderia, claro. Pega o seu computador, vem aqui na minha sala, eu vou te explicar como é esse processo para que você não faça de novo, e aí você vai anotando passo a passo, a gente faz ali uma análise de tarefas, um checklist, sabe? E aí você vai depois, nas próximas vezes, assim, abri a página, opa, já tica ali que você fez esse. Ela falou, até brigando, né, ali com o profissional que esqueceu de fazer, que não fez ou fez errado, você falou bonitinho. Aí eu falei para ela, porque tudo meu, e aí começa a chorar, né, porque eu choro à toa, tudo meu vem acompanhado de afeto. E eu acredito que o afeto, ele afeta as pessoas, afeta o ambiente, as nossas relações. Isso passa pela comunicação. Né? Então, se conhecer é muito importante. Saber que você também erra, isso é muito importante. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Eu costumo falar isso, né? É sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem. Não somos né? máquinas. A partir do momento que a gente entende isso, a gente para de cobrar a perfeição das pessoas. Porque se eu não sou perfeito, se eu errei muitas vezes, né? Eu preciso entender que as pessoas são como eu e elas também vão errar. Essa semana eu ainda falava isso para minha diretora, eu me sinto muito bem aqui nesse espaço, porque eu sei que todas as vezes que eu errar, a minha diretora, que é a fundadora do espaço onde eu trabalho, ela vai me pegar pelas mãos, vai me trazer de volta e vai falar assim, vamos fazer comigo? Sabe? Então, eu recebo amor. Como não dar amor? Né? Então, eu quero que a minha empresa mude, eu quero que a cultura das pessoas aqui mude. Começa pelo amor, porque a partir do momento que as pessoas começarem a receber amor, a receber esse afeto, a cultura vai mudar, sabe? É impossível receber afeto e jogar pedra, né? Ninguém joga pedra em quem fala eu te amo, a não ser que tenha ali um pretexto não muito bom antes, volta pra mim, eu te amo, e aí a pessoa vai te jogar uma pedra. Mas fora isso, né?
eu te amo. Cara, isso é lindo, sabe? E eu tenho essa cultura de fazer isso lá na empresa. Você é lindo, você é linda, meu amor, vem aqui me dar um abraço, né? Isso é fundamental e eu fico sempre, foi muito impressionante a dinâmica que a gente fez lá, porque é sobre isso, né? E o que eu já escutei? Poxa, o Bruno, ele acha que a gente é peteca, ele vive jogando a gente pro alto. Gente, é isso. É olhar para a pessoa, aquele carinho, aquela coisa de, poxa, o meu chefe é uma pessoa que cuida de mim. E assim, a gente vai fazer às vezes uma apresentação, seja para um secretário, seja para uma subsecretária, seja para quem for. E eu falo assim nos olhos de uma coordenadora da minha equipe, você vai fazer a melhor apresentação que você já fez hoje. Vai lá e arrebenta. É isso. Porque você é preparada, você sabe do assunto, você é especialista. Vai lá e faz o seu melhor, porque o seu melhor é sensacional. A pessoa, ela sobe no palanque, ou sobe para... Palanque não, no tablado lá para dar uma palestra. Ela já sobe carregada. Sobe com vontade de fazer o melhor dela, com a energia que você está ali na plateia. Isso. Pô, dando incentivo. Então, é tão legal quando você escuta isso. É isso. Você fala assim, pô, ele tá sempre levando a gente pro alto. E sem medo nenhum. Sem medo nenhum de formar lideranças. Eu atuo em 4 áreas, né? São 4 pessoas que estão abaixo de mim, que coordenam as 4 áreas. Eu, como coordenador geral, eu quero que elas sejam o melhor delas. Até porque quem é bom é bom. Exato. Ponto. Não precisa ter medo. Né? Assim, quando a gente sabe isso, quando a gente se conhece, a gente sabe que... Cara, e não é um lugar de vaidade não, Bruno. Exatamente. É um lugar de assim, sim, eu sei fazer isso. Ou eu sei fazer isso, mas não sei fazer isso. Quando a gente tem o conhecimento daquilo que a gente sabe fazer e a gente se conhece, a gente está bem com a gente mesmo. Por isso que eu volto a dizer, é um processo nosso estar bem, né? E não depende do outro. Ai, no meu trabalho só tem coisa ruim, só tem pessoas péssimas, só tem pessoas fofoqueiras, só tem pessoas isso, meu chefe é isso, minha equipe é isso e tal. Cara, eu te convido a visitar o seu eu, sabe? A voltar para você e ver o que está acontecendo dentro de você. Porque é impossível se relacionar bem com você se o seu espaço está dessa forma, né? Então, se conhecer e saber o quão você é, coloca um pi, né? É muito importante. É isso. E é o desafio. E é tão bom quando você escuta, quando você vê aquela pessoa se desenvolver e arrebentar numa apresentação, num trabalho. Você não tem aquela questão de, ele pode tomar o meu lugar, jamais. Não. Porque quem é bom tem a segurança de saber que está fazendo o seu melhor, que está no lugar certo, que sabe o que faz, e potencializar lideranças, potencializar o eu daquela pessoa, torna ela tão segura. E aí você pega na mão e fala assim, vamos lá, hoje eu fiz uma apresentação importante agora essa semana, pro gestor que está acima de mim lá, nosso secretário, e eu olhei no olho dela, hoje vai ser a melhor reunião. Essa apresentação que a gente está fazendo, a gente se planejou tanto. Incrível. E a gente está dando uma visão que ninguém trouxe até hoje do projeto, vai lá, que a gente vai fazer. E aí ela falou assim, vamos lá. E foi. E também tem, cada um na sua crença, né? De você jogar para o universo. Jogar para o universo é coisa boa. Não é. Quando tem uma pessoa falando só no ambiente organizacional, que é só ruim, eu saio fora e sigo um caminho. Vamos falar de coisa boa e jogar para o universo. Eu vou fazer essa melhor apresentação. Eu sou uma pessoa competente. Hoje vai dar tudo certo. Vem cá, vamos me dar a mão, vamos junto, senta aqui. Isso é tão importante. E é trazer as pessoas para o centro. Porque é o que a gente falou lá no início. Quem dá resultado são pessoas. Nós lidamos com pessoas. Pessoas estão ocupando cargos. Pessoas executam tarefas. Pessoas desempenham atividade, seja ela mais simples ou mais complexa. Sim. Então, assim, trazer essa pessoa para o centro e falar assim, você é importante aqui na sua empresa. Exatamente. Na nossa empresa. E quando tem o afeto, né? Eu sou muito assim da troca, essa coisa de vem cá, dá um abraço, vamos junto. E na minha família eu fui criado assim. Na minha família todo mundo se beija, né? Todos os primos se beijam. Eu sou a mesma Vem cá, me dá um beijo. Inclusive vou dar um beijão pros meus primos. A gente fala assim, eu te amo, que saudade. Sabe, isso é tão bom, isso vem, né, dos meus tios, vem dos nossos primos. E o quanto isso é bom pro ambiente. Não quer dizer que no ambiente de trabalho você tem que ser promíscuo. Não é nada disso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a importância que o outro tem, o carinho. Sim.
você pode passar por uma dificuldade de maneira leve, né? Sim, sim. E você acha que as empresas, as organizações precisam estar atentas e investir mais nisso? Financeiramente, patrocinar o conhecimento, enriquecer essa área, trazendo a pessoa para o foco? Eu acho que diante do rumo que a gente tem tomado, né, até legalmente, né, pensando aí no trabalho, as empresas elas vão partir para esse movimento, nesse investimento de uma comunicação não violenta, sabe? Até porque ninguém quer tomar processo todos os dias, ninguém quer responder processo por conta de assédio. Poderia ser uma atuação até preventiva da organização. Exatamente, exatamente. Então, assim, saber dar um bom feedback é importante. Então, toda organização ela precisa investir nisso, em modelos de feedback, né? Um treinamento sobre feedback, investir em comunicação não violenta, até porque a comunicação violenta ela também passa por múltiplos lugares de entender que existem pessoas que são diferentes umas das outras, e aqui a gente passa por zonas de deficiências, a gente passa por zonas de gêneros, a gente passa por zonas, enfim, de raças e todas as questões, né? E a gente precisa discutir isso, a gente precisa garantir inclusão para todos. E é por isso que as empresas precisam caminhar nesse sentido e vão ser obrigadas a cada vez mais investir nisso, ou então elas vão falir, porque vai ser um processo por dia, né? Investir em comunicação é, de fato, investir em qualidade e em produtividade. Porque a pessoa produtiva não é aquela que entrega muita coisa ali aos trancos e barrancos. Mas uma pessoa produtiva é realmente aquela que entrega muita coisa num tempo menor, mas estimulada, incentivada. Essa é uma pessoa produtiva. Agora, eu costumo falar que é o burro de carga, né? Aquele que está ali entregando um monte de coisa e está infeliz, está desestimulado, né? Eu vou acabar adoecendo essa pessoa, eu vou acabar fazendo mal para essa pessoa, eu vou acabar levando essa pessoa a remédios, a tratamentos, e a que custo? Então, a empresa precisa acreditar e investir, sabe, no seu liderado ali. O líder precisa investir no liderado, a empresa precisa investir em todo mundo, entendendo? Eu trabalhei numa empresa gigantesca, né, de educação médica aqui do Brasil, e todo o tempo a gente tinha treinamentos de feedback, ciclos de feedback, treinamentos de comunicação não violenta, treinamentos de comportamento dentro de ambientes organizacionais, treinamentos sobre gênero, sobre raça, sobre... Todas essas questões são muito importantes que toda empresa atual precisa correr atrás, né? Afinal de contas, a gente tem o GPTW, né? O ranking, né? E a gente precisa ser a melhor empresa, a empresa que seja realmente incrível, um lugar incrível para trabalhar. Senão ninguém... Quem dá resultado são as pessoas. E se as pessoas não estão sendo bem cuidadas, que empresa que se sustenta? Eu não consigo mover uma empresa sozinho. E eu preciso partir desse princípio. E saber que a comunicação faz parte desse processo. Ou eu me comunico bem, ou não tem empresa que vai resistir. Isso vai se refletir nos resultados que essa empresa vai produzir, no canal de denúncias, o tempo que você vai gastar para tratar essas denúncias e desconstituir esse ambiente tóxico. E esse ambiente tóxico, por vezes, né, ele transcende a própria organização. A organização fica vista assim, poxa, trabalhar naquela organização, nossa, lá é tão ruim, o ambiente é tão tóxico, e as pessoas saem de lá doentes. Você imagina uma empresa hoje, né, uma organização, seja no ambiente público ou privado, sendo taxada de um ambiente tóxico, onde as pessoas ficam doentes, onde as pessoas fazem muitas denúncias, onde as pessoas saem e movem processos contra aquela organização. Né? Hoje, essa semana, a gente teve um exemplo de uma outra situação, né, que foram das vinícolas lá de Bento Gonçalves. Sim. Foi um outro assunto, mas rotulou. Você imagina rotular a sua empresa, a sua organização quanto um ambiente tóxico. Você quer contratar um profissional para qual empresa? Não, aquela organização ali, já me falaram que a pessoa que está lá é assim, assim, assado, não respeita as pessoas, não se comunica, né? E quanto isso vai impactar? Então, é engraçado que eu saí pegando carona nisso, né? Eu saí de uma empresa onde trabalhei já, né? Numa empresa onde eu adoeci por conta justamente desse tipo de tratativa. Viveu na pele. Né? Vivi na pele. Então, assim,
É engraçado que depois que eu saí, né, do meu cargo, ninguém consegue colocar uma outra pessoa que fique ali, que sustente aquilo ali. Porque ninguém está disposto a levar marretada todos os dias, a ser assediado todos os dias. E não vai parar. Não vai parar. Enquanto a pessoa que gere, né, que está acima ali, não entender esse processo, enquanto as pessoas que gerem hoje empresas e espaços não entenderem, né, que essas coisas precisam mudar, né, e que ela precisa tratar as pessoas com afeto, com carinho, se comunicar dessa forma, as coisas não vão parar. Não vão parar de ser desse jeito, né? Gente, tô aqui externando a minha gratidão, assim... Vamos finalizar, porque a gente já está no nosso horário e eu quero muito, muito agradecer. Eu sou muito fã do Diego. O Diego é um cara assim, essa energia que você está vendo aqui é a energia do dia a dia, é um cara do bem, é uma pessoa sempre comprometida, né? Eu ligo às vezes para perguntar uma coisa, tirar uma dúvida. Não é isso, a gente conversa num bate-papo. Então, assim, muito obrigado por você estar aqui nesse canal. Esse é um canal que busca trazer o conhecimento, né? Enquanto líder, enquanto administração pública, enquanto gestor, tudo que agrega o dia a dia da organização, até um caso, um exemplo, uma vivência, isso agrega muito, porque as pessoas vão ouvir, caramba, não tinha pensado nisso, poxa, como isso foi importante. E assim, a minha admiração pelo seu trabalho, né? A gente se conhece um pouco, o quanto eu vejo o seu dia a dia, seu esforço, por fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais acolhidas, né? E eu gosto muito desse lema. Comunicação afetiva, ela é sempre mais efetiva. Então, assim, obrigado por você estar aqui, obrigado por compartilhar esse conhecimento com o pessoal de casa. Você que gostou, busque ele nas redes sociais. Diego Oliveira, quer deixar um recado para as pessoas? Você diz aí sua página para a gente procurar, mandar um recado, pedir, tirar dúvidas. Então, assim, muito obrigado mesmo por esse momento maravilhoso que a gente viveu aqui. Espero que a gente volte aí com outros temas para a gente agregar cada vez mais conhecimento. Diegão, obrigado, muito obrigado por você estar aqui. Cara, gratidão, assim, tremenda. Eu amo falar, eu amo... Fonoaudiólogo, né? Amo contribuir e eu espero, de fato, que tenha contribuído, né? Eu amo falar sobre comunicação, sobre pessoas, sobre relacionamento, mas eu amo muito mais amar pessoas, né? E pensar de que forma e de que formas a gente pode chegar até essa pessoa, amar essa pessoa, transformar a vida dessa pessoa e fazer o novo todos os dias, se for preciso, incansavelmente, mas só amar para transformar. E eu acredito muito nesse papel da comunicação. Então, muito obrigado. Estou extremamente realizado aqui, estou extremamente extasiado, né? Juro que eu sou quinta série B, mas eu sou bonzinho, eu sou gente boa, tá? E para você que está aí assistindo, caso queira mandar alguma coisa, conversar ou, sei lá, trocar, Instagram é diegooliveira.fono, Diego com Y, porque o cara tem que ser diferente, né? A gente tem que ser diferente. Sim. E aí você pode mandar lá, enfim, a gente troca, a gente conversa, a gente pensa novas possibilidades, é o que eu tô falando. Nada aqui é certo, nada aqui é errado, são proposições para que a gente pense, né? Eu sou muito filosófico, assim, nesse ponto também. No entanto, no mestrado, eu fui caminhar aí na sociologia, na filosofia, na antropologia para entender um pouco disso. E eu acho que muitas coisas a gente ainda não tem resposta, mas a gente pode construir juntos, né? E aí, a pergunta que fica, no que é que eu posso te ajudar? É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês acompanharem essa entrevista, assistirem, compartilha, curte, se inscreva no canal. A gente quer trazer, né, cada vez mais conteúdo de qualidade. Então, gratidão pelo esse dia e aquele lema que eu sempre levo todos os dias na minha vida e para minha equipe. A gente tem que seguir firme e sempre em frente. Muito obrigado e até a próxima.